Mas é claro que depois de não sei quantos episódios ia ter algum sobre julgamento, iremos falar de Pica-Pau contra Leôncio. Oi, gente, sou a Ana da Imagem. Se inscreva no canal, já deixe seu like, pois é muito importante para chegar para mais gente, pra gente conhecer meu canal, se inscrever. E é isso. Bem, falando sobre esse episódio, ele tava guardado faz muito tempo pra eu falar. Eu até fiz algumas coisas de Pica-Pau, então eu queria deixar uma distância um pouco grande entre um vídeo e outro pra não ficar vários assuntos sobre esse personagem, porque eu gosto de falar dele. Agora vai estar sobre o julgamento, em que tem o Leôncio e o Pica-Pau. Esses dois brigam assim direto, pra mim não é tanto quanto o Zé Corubu. Pra mim o Zé Corubu é o maior vilão de todos, porque o Leôncio, na verdade, ele é mais, assim, incomodado pelo Pica-Pau do que o contrário. Pra mim, às vezes, o próprio protagonista que é o que enche o saco de todo mundo. Aparece o Pica-Pau ali do lado do juiz e o Leôncio numa cadeira ali na frente. Porém, eu tenho que dizer que nesse caso não está tão correta a formação. Pode até estar em relação ao juiz, que depois que você tira o depoimento, você também fica ali. Mas tem uma cadeira que tem as partes. E também outra coisa que chamou atenção é que nesse caso não tem advogado nem pro Pica-Pau, nem pro Leôncio. Tem que ter, porque esse caso é um caso em que se passa no Código de Processo Penal. Não é no civil, eu até fiquei pensando se era, se não era. Mas pelo tom do juiz, eu penso que ele é um juiz penal. Tem que ter um advogado defensor nesses casos, mesmo sendo um delito de pouca relevância, porque só em trabalhista ou até no juizado especial civil, se fosse o caso, que você pode ficar sem advogado. Mas, tirando isso, então, os dois aí que se defendem, nos Estados Unidos você pode fazer isso sozinho, mesmo sendo penal, mesmo que você vá pro tribunal do júri, você pode ir sem advogado. Aqui no Brasil só tem algumas áreas, como eu falei pra vocês anteriormente. Então agora falando sobre a formação, aparece o Pica-Pau, que é o ofendido, dando seu depoimento. Essa ordem está correta, porque do Código de Processo Penal, você primeiro ouve a vítima, depois diga à corte exatamente o que aconteceu. Então o Pica-Pau é o seguinte, ele estava numa praça sentado, aparece o Leôncio e se posiciona do lado dele, pulando ao ponto da cadeira virar e o Pica-Pau se chocar com a árvore. Nesse momento que chegou um médico e acabou vendo como ele estava e disse, você pode ser ajuda por mim. Foi isso que ele narrou, ele disse que era totalmente a verdade, somente a verdade. E esta é toda a verdade, excelência. E eu tenho que estar que nesses casos, sendo um depoimento, você não é igual o testemunho que você é obrigado a falar a verdade, senão tem falso testemunho e você pode ser preso por causa disso. Não, depoimentos vão e vêm. Várias versões, você fala uma, depois fala outra. Você já deve ter visto isso muito no noticiário. Só que nesse caso, o Pica-Pau teve que tirar que era a verdade, verdadeirinha. E o juiz nem ouviu o réu. Eu achei isso errado, porque tem que a outra parte se defender ali em juízo. Tem os momentos para tanto a acusação quanto a defesa aí fazerem, pode ser oral, também pode ser por escrito depois, ver ali certinho e dar a sentença, não sendo ali na mesma hora. Só que nesse caso foi, porque o juiz não ouviu nada, acatou o que o Pica-Pau disse. Eu condeno a cuidar do queixoso. Você tem que cuidar deles, não cuidar ou é prisão perpétua. Então, por isso que eu vi que deveria ser Código de Processo Penal, que vai prender o cidadão, no caso Leôncio. E vendo tudo isso, então, quer dizer que o Pica-Pau, ele denunciou por lesão corporal, só que o Leôncio apenas tentou, isso aconteceu. Não foi algo que ele quis ir pra cima do protagonista e aconteceu. Que tem sim delitos que você precisa denunciar e outros que não. E no juiz, nesse caso, deu a sentença de que ele tem que cuidar do Pica-Pau. Isso pode sim ser feito em casos que é de menor potencial ofensivo. Eu acho que por isso que eu penso que foi. E só pra dizer que geralmente essa indenização de você ter que cuidar de algo do hospital, de cuidador, é geralmente na civil, mas nesse caso eles também já decidiram, às vezes pode em conjunto. Você tem que cuidar deles, não cuidar. Eu achei curioso de ter alguém pra realmente cuidar, pra ver se tá fazendo tudo certinho. Porque no Brasil eu nunca vi algo assim. Se tiver, eu coloco aqui. Eu indico esta criatura para ficar de olho no senhor. Mas bem interessante, diferente e bom, porque aí você vê se ele está fazendo aquilo, está cumprindo a sentença bem, né? A privacidade vai lá
pras cuscuias, nem tem. Que cumprirá com o que manda a lei. E vai do Pica-Pau pede TV, lagosta, um monte de coisa. Diz que foi o médico que receitou. Aí teve que ir lá embaixo, ficou de saco cheio e rasgou a lista. O cara que tava cuidando disse que ia levar isso pro juiz e tal. Foi lá todo feliz. Evidências. Eu vou levar tudo ao juiz. Mas então por causa disso ele teve que cuidar, ver tudo. Ainda tinha um guarda de olho pra ver se ele realmente estava fazendo tudo certinho. E o Leôncio ficou muito irritado porque tinha que fazer tudo aquilo. Ele não queria e foi se seguindo. Aí subiu a escada e incomodou o Leôncio. Eu fiquei até com pena, mas pensando, né? Aconteceu aí, né? Não foi culpa ainda do Leôncio por causa disso. Só que foi o que o juiz decidiu. Ainda tinha alguém de olho, então tinha que fazer aquilo. Foi pedindo as coisas, até música, piano, bateria, tudo ele fez. Em um desses momentos, o Leôncio acaba caindo da escada e fica muito machucado. Pica-Pau, por conta de preocupação, vai pra lá correndo. O que significa? Que tudo que ele tinha, ele tava com ataduras, com gesso, a gente percebe que era mentira. Diga X! Aí, enganando o cara pra ter todas essas regalias. Sorte que o cara que estava cuidando aí bateu foto da vítima e mostrou pro juiz. Então quer dizer que você me enganou esse tempo todo. Foi bom. Eu achei bem feito, porque não viu o réu. Não teve testemunha, não teve nada com nada, gente. Nem o médico tava presente naquela hora. Foi tudo uma farsa. Porém, nesse momento eles fizeram certo porque pegaram a testemunha que era o médico pra dizer o que aconteceu aqui. O médico disse, eu achei que ele tava realmente muito machucado. Como assim? Você não fez exame? Você não olhou? Percebi que este pequeno Pica-Pau estava fingindo. Você só disse que tava muito machucado. O que aconteceu? O Pica-Pau que enrolou, porque pela cara do Pica-Pau, sim, ele sabia que ele não tava tanto. Mas o médico também deu razão pro cara, pra ele achar isso. Ficou super estranho, mas ocorreu do juiz dizer, por causa disso, o Pica-Pau vai ter que cuidar do Zé Leôncio. Pau a cuidar desta pobre e indefesa criatura. Olha, eu vou dizer que não vou reclamar, mas pelo final dá pra perceber também que o Pica-Pau foi enganado, que ele não deve estar machucado. Agora, enquanto isso, eu tenho que dizer na parte ali da sentença depois, tinha que abrir uma outra por denunciação caluniosa, por ser um falso crime que o Leôncio não cometeu, entrou na justiça, gastou aí pra juiz, pra funcionários. Deveria sim pedir pelo menos abrir algo com os Pica-Pau, se não der certo, não deu, porque acabou se mostrando que ele não estava machucado. E já o Leôncio depois, por causa disso, também fazer o mesmo, mas com um pouco de moeda trocada, já que o Pica-Pau vai sofrer muito nas mãos dele. Eu acho que depois de tudo que ele pediu, olha, vai ter isso e muito mais, né? Então agora, falando isso, tem que dizer que gostei bastante do episódio. Mostra aí tanto o julgamento quanto o que se passou depois, evidências, né? Também uma denunciação falsa, porque é bem a cara do Pica-Pau. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem chegou até aqui. Beijo.